Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Deus abençoe tua vida, teu coração. Deus abençoe esse dia. Salve Santo Estevão. Hoje é dia de Santo Estevão. Ele é considerado protomarte. Por que isso do cristianismo? Porque foi o primeiro Marte de todos os que depois vieram. Logo nos primeiros anos de cristianismo, Santo Estevão foi martirizado, o primeiro dos cristãos martirizados. Então hoje nós rendemos a nossa homenagem a este grande santo, Santo Estevão. Lembramos de todos os mártires que vieram depois dele nessa história de mais de 2000 anos de cristianismo. Todos os que doaram a sua vida pelo Evangelho. Tantos, tantos, tantos conhecidos nas glórias dos altares, mas inúmeros no anonimato da vida, sendo fiéis a Jesus Cristo. Aqueles que doaram de forma cruenta, dando o próprio sangue. E cada vez que a gente doa a vida, faz renúncias, portanto, sofre alguma forma de martírio incruento, sem doar o sangue, por Jesus Cristo. E são tantas situações, muito intensas, muito profundas, muito severas, que revelam, que mostram que a martiria é uma atualidade na vida do cristianismo, na vida da igreja. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que nos ajude, nos ampare neste dia, nos ajude a rezar, favoreça o nosso coração, um coração aberto, um coração disponível para a palavra de Deus, que nós possamos de fato, meu irmão, minha irmã, nos colocar diante de Deus nesse momento, fazendo dele um momento profundo de oração. Que o Espírito Santo venha regar a terra do nosso coração, para que ela seja sementeira boa para a semente da palavra, e a palavra em nós seja semeada, germine, cresça, floresça, frutifique. A palavra em nós, de fato, possa criar árvore frondosa, onde muitos possam vir buscar aquela sombra gostosa, agradável, para a vida tantas e muitas vezes cansativa. Que o Espírito Santo de Deus abra sobre nós uma tenda amorosa, tenda ampla, para que nós possamos acolher a todos e nos sintamos acolhidos e aquecidos pela palavra. Vinde, Espírito Santo, é a nossa súplica. Vinde, Espírito Santo, é o nosso pedido. Vamos iniciar, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 10º, os versículos de 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus avisou, alertou os seus seguidores de que não seria fácil. Ele continua nos alertando. E, de fato, quando hoje nós celebramos o martírio de Santo Estevão, nós estamos já dizendo, mostrando o que aconteceu depois. Se a gente acompanha a liturgia diária, a primeira leitura de hoje mostra, no livro dos Atos,
mostra exatamente o martírio de Estevão, mostra exatamente o que aconteceu. Ele foi martirizado, suas roupas foram depositadas aos pés de Saulo, grande perseguidor dos cristãos naquele momento. Então você veja que o que Jesus falou, pouco tempo depois da vinda do Espírito Santo, de Pentecostes, pouco tempo depois na Igreja Nascente, já acontecia. E durante todo esse tempo continua acontecendo. E precisa acontecer. Se o cristão não incomodar, se o cristão não gerar insatisfação, se o cristianismo não tiver perseguidores, é sinal de que nós estamos na contramão do Evangelho. De fato, o cristianismo é um incômodo, é uma pedra no sapato do nosso mundo. É uma pedra no sapato da lógica do mundo, da lógica do pecado, da lógica da maldade, da injustiça, da falta de fraternidade, de solidariedade. É uma pedra no sapato da hipocrisia. É uma pedra no sapato da cultura da morte. É uma pedra no sapato de tantas e tantas realidades que assolam os nossos dias. E os cristãos, por fidelidade ao cristianismo, devem estar preparados para toda forma de perseguição e de martírio. Cotidianamente, o cristianismo, e quando o cristianismo, e quando a igreja, e quando os cristãos sofrem, é o próprio Cristo que sofre. Olha o que diz Jesus na visão de Paulo. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo estava perseguindo a igreja. Quando a igreja é perseguida, é o próprio Cristo que é perseguido. E a igreja é perseguida por fidelidade a Cristo. Então, enquanto a igreja for perseguida, enquanto tivermos mártires, enquanto a vida da igreja for de um testemunho eloquente, enquanto o cristianismo for um incômodo, tem uma música que eu gosto muito, como comungar é tornar-se um perigo, eu vim para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Então, enquanto o cristianismo for um incômodo, for um perigo, é sinal de que nós estamos do lado de Jesus Cristo, na fidelidade a Jesus Cristo. Quando for só sucesso, quando for só louvores e loas, é sinal, seria, vamos usar o tempo certo, seria sinal, porque nunca será e não é. Seria sinal de que tem algo de errado no nosso cristianismo. Que assim não seja, meu irmão, minha irmã, que assim nunca seja. Que nós possamos arcar com as consequências da nossa fidelidade a Jesus Cristo, sua pessoa, seu projeto, suas propostas, sua palavra. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.